Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde a igreja com a graça e a paz. Aqui quem está falando é a missionária Yara Matos do canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me apresento a Ti, apresento todos os ouvintes e peço agora, Senhor, na autoridade em nome de Jesus, que repreende toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra. Pai, que todo o dardo de fogo inflamado do inimigo seja agora dissipado na autoridade no nome de Jesus e que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo neste momento que vem ministrar todos os corações em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço a todos os irmãos que abram a palavra em Mateus capítulo 17. Vamos ler. 17, verso 1 ao verso 8. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou seja, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Amém? O tema dessa palavra é missão. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. O que podemos estudar sobre isso? Olha só. Como introdução, percebemos que nunca as igrejas tiveram tantos recursos para anunciar o Evangelho. Contudo, a evangelização está muito a quem é necessário. Parece que a maioria das igrejas começa bem o seu propósito e depois o que acontece, se acomodam. Reparem bem, quando Jesus subiu ao monte com seus 3 companheiros, Pedro, Tiago e João, certamente desejava proporcionar-lhes uma experiência com Deus que os levasse a descer para a cidade e cumprir o quê? A sua missão. Entretanto, Pedro achou que estava tão bom ali que ele propôs a fazer 3 tendas para ficarem mais. Felizmente, sua proposta não teve atenção. E Jesus continuou seu ministério firmemente. A tenda serve de abrigo e de conforto. Muitos cristãos em suas igrejas estão vivendo momentos de contemplação da glória de Deus. Ficam somente nisto, construindo tendas que levam ao comodismo ao invés de desafio missionário. Já que o tema é missão, o que te impede de fazer a missão? Vamos comparar essas 3 tendas com 3 coisas que impedem as igrejas de cumprir sua obra missionária? Vamos lá? Primeira tenda, ou seja, a tenda de Moisés, a tenda da lei. A tenda de Moisés é comparada com a lei, porque foi um legislador do povo de Deus. Moisés organizou o povo como nação, dando-lhes estatutos que antes não tinham como escravos. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito? Então esta lei tinha direitos e deveres, bem como consequência dos mesmos. Com o tempo, os seguidores de Moisés começaram a ser cada vez mais rígidos em seus ensinamentos, de maneira que a lei se tornou pesada demais. Quando Jesus veio, cumpriu toda a lei e nos trouxe um novo tempo.
conforme está lá em Romanos capítulo 6, no verso 14. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o legalismo é representado pela tenda de Moisés, onde se acomodam aqueles que dizem fazer tudo certinho, mas não estão cumprindo o ID do mestre. As igrejas criam regras e estatutos tão rígidos que impedem a entrada de novas vidas. Muitos desafios missionários não podem ser atingidos, porque primeiro devem cumprir uma série de exigências. O legalismo é cômodo, que traz o conforto de sentir que tudo está certo, mesmo se o propósito de ganhar vidas não estiver sendo cumprido. Você está sendo escondido na tenda da lei de Moisés? Deixe o legalismo e faça a obra de Deus, ou seja, a obra é missionária. Faça o ID do Senhor. Olha a segunda tenda. A segunda tenda é a tenda de Elias, a tenda da profecia. A tenda de Elias é comparada com a profecia, porque ele foi um dos primeiros e principais profetas bíblicos. O profeta Elias foi o precursor de um tempo em que Deus levantou vários profetas, um após o outro. Contudo, poucos homens de Deus foram tão cheios de autoridade como Elias. Muitos milagres foram realizados em seu ministério e ele foi arrebatado ao céu sem passar pela morte. Está escrito em 2 Reis, no capítulo 2, do verso 1 ao 4. Desde seu sucessor Eliseu e restante dos profetas que levantaram até João Batista, todos se espelharam no ministério de Elias como voz profética para o povo de Deus que esperava seu retorno. Mateus 11, verso 14 e 17, verso 11. Então, a profecia é representada pela tenda de Elias, que traz aos crentes o comodismo de ouvir uma revelação para a sua vida, ao invés de buscar pessoalmente a direção de Deus. Muitos falam, vamos ali na igreja, porque lá tem revelação. Na verdade, quantos estão presos a isso, e não procuram buscar pessoalmente a direção de Deus? Porque se ele fala revelando através de um profeta, ele é capaz de falar com você próprio, procurando viver na presença dele e a direção dele. Então, muitos cristãos estão buscando a revelação do que devem fazer, mas isso é muito fácil, não conduz a um compromisso com Deus. Quem busca esse tipo de coisa está sempre procurando um profeta diferente para lhe anunciar o futuro e acaba não construindo um relacionamento de intimidade com Deus, porque só fica assim, aquele vaso, vou lá naquele vaso, tem um outro vaso, envio um vaso, a revelação, o vaso, entendeu, irmãos? Então está sempre fazendo isso e ele acaba não construindo um relacionamento de intimidade com Deus suficiente para ouvir a própria voz de Deus. Então essa prática excessiva acomoda a igreja dentro de 4 paredes e em montes e casas de profeta, ao invés de anunciar que a salvação já foi revelada por Deus ao mundo através do nosso Senhor, através de Jesus Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 1, no verso 1 ao 3. Você está acomodado na tenda da profecia? Você deve revelar ao mundo que Jesus é o Senhor, só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a terceira tenda, que ele disse que era a tenda de Jesus, são as tendas dos sinais. A tenda de Jesus é comparada com os sinais, porque o mestre operou grandes maravilhas e ordenou que fizessem coisas maiores também, conforme está em João 14, verso 12. Os milagres de Jesus foram tantos que o apóstolo João deixa claro que não seria possível descrever tudo, principalmente porque Jesus prometeu que sinais hão de acompanhar aqueles que creem, conforme tem Marcos 16, verso 17, tornando-se algo natural na vida dos cristãos. Então o que acontece? O misticismo em torno dos sinais e milagres é representado pela tenda de Jesus, que foi o fundador deste movimento chamado igreja.
Hoje, grandes igrejas são inauguradas todos os dias, prometendo realizar o quê? Milagres. Contudo, insistindo em pedir ofertas e contribuições como prova de fé, para então ser abençoado. Vigiem. Por outro lado, podemos testemunhar que o Espírito Santo tem realmente operado grandes maravilhas no meio de seu povo, e por isso o Evangelho tem crescido a cada dia mais. Contudo, percebemos em muitas igrejas que elas se fecham em si mesmas, embora divulguem massivamente suas obras, para que multidões venham encher seus templos. Este também é um sintoma de comodismo, que faz a igreja deixar de ir para que as almas vejam em sua direção. Existem muitas vidas que nunca irão a uma igreja e precisa que o povo de Deus encontre pelas ruas, hospitais, presídios, escolas e outros lugares. Você está acomodado na tenda dos sinais? Olha aí Jesus falando. Sai em busca daqueles que estão precisando de um milagre. Não se acomode. Tá lá, ó. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Então, após a proposta de Pedro para fazer as 3 tendas, sua fala foi interrompida pela nuvem da glória de Deus e em seguida pela voz do Senhor, ordenando que ouvissem a Jesus, e depois pelo toque de Jesus, dizendo que não terem medo quando se despertarem de tudo que aconteceu, parecendo um sonho. Ninguém a viram senão a Jesus. Ao verso 8. Foi então que voltaram para a realidade, que era continuar seu ministério em busca de vidas, olhando não para a lei de Moisés e Elias, ou mesmo para as maravilhas que contemplaram no monte ao redor de Jesus. Quantas vezes em nossas reuniões de liderança de igreja propomos fazer tendas que nos levam ao comodismo, estabelecemos leis, profetizamos e até realizamos maravilhas, mas não podemos deixar de descer o monte para ganhar almas para Jesus. Organize sua igreja, busque revelação e milagres de Deus, mas nunca acomode parando de pregar o Evangelho. Em qual tenda você tem se acomodado? Olhe somente para Jesus e anuncie o Evangelho. Amém, igreja? Então tá aí mais um estudo. Eu peço com carinho que todos dêem atenção em nome do Senhor Jesus e continue se inscrevendo no canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Que a graça e a paz estejam com todos em nome do Senhor Jesus. Amém.